Jamendo.com. Jamendo.com. Muito bom dia, igreja amada, abençoada, a igreja que foi justificada, que foi resgatada da eternidade de horror, do mundo das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Você tem consciência disso? Você tem consciência de como você é amado por Ele? Você tem consciência de como Ele te resgatou, de como Ele te amou, de como Ele foi naquela cruz, e Ele tem você escrito na palma das mãos dEle? Os seus dias foram todos contados, todos muito bem contados, até os fios de cabelo que você tem na cabeça foram por eles contados. Ele chama cada estrela dos céus pelo seu nome. Então nele não há limite de poder. Ele é o Todo-Poderoso. E glória a Deus, porque Ele nos amou com este amor perfeito e imensurável. A Ele toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Amém? Então aplauda o teu Deus, o nosso Deus, o soberano, o Rei da glória, o Príncipe da paz. O que nós vamos falar hoje é uma pequena reflexão. Então o nome da nossa reflexão é pleiteie. Foi? Isso. Pleiteie. Tá vendo aquele monte de bonequinho de joelhinho no chão, com as mãozinhas? Sabe o que eles estão fazendo? Pleiteando. Eles estão junto com Deus. Pleiteie a minha causa, Senhor. Então manifeste a tua palavra nesta causa. Salmos 119, 49 diz assim: lembra da promessa que é o teu servo, na qual me tens feito esperar. Pai amado e bendito Deus, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, é diante do teu Espírito Santo, Senhor, que nós nos colocamos, Pai, para ser ensinados, submissos a Ti. Então ensina-nos, Senhor, ensina-nos os Teus tesouros escondidos, Senhor, para a nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus, dai-nos estatura de varão perfeito, Senhor. Encha-nos de sabedoria, de inteligência, de conhecimento e de prudência, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Seja qual for a sua necessidade, você pode encontrar prontamente alguma promessa na Bíblia que se aplique a ela. Qualquer problema que nós temos, mas é qualquer, de qualquer natureza, a Bíblia tem uma promessa para essa situação. E que nós podemos pleitear junto ao Senhor. Você está fraco? Vamos ver por este ângulo. Se você está fraco, porque seu caminho é difícil e cansativo, eis a promessa de Deus. Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado. Ele tem promessa para quem está esgotado de tanto lutar. Ele diz: eu faço forte o cansado. Quando você lê tal promessa, leve-a de volta. Pegue essa promessa, leve de volta ao prometedor e peça a Ele que cumpra sua própria palavra. Senhor, a tua palavra diz. A promessa, qual é a promessa que Ele tem em cima dessa situação que você está passando? Pega a promessa e vá diante
daquele que prometeu, o prometedor, e diz: Senhor, a tua palavra diz assim, 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 assim. E ele tem prazer em abençoar. Está buscando a Cristo, sedento de uma comunhão mais íntima com Ele? Tem uma promessa. Esta promessa, ela brilha como uma estrela sobre você. Para você que quer muito, que está sedento dessa comunhão íntima com Ele, Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você estuda, mais farto você será. Você terá resposta para tudo. E nenhuma situação que você estiver passando, por mais difícil que seja, que saiu do seu controle, não vai permanecer assim. Porque existe uma promessa para a solução daquele problema, para a solução daquela situação. Leve essa promessa continuamente ao trono. Não pleiteie nada mais, porém vá a Deus todo o tempo com isso. Senhor, tu disseste isso, faze-o conforme disseste. Está angustiado por causa do pecado e carregado com o fardo pesado de suas iniquidades? Às vezes, existem irmãos que conhecem o nome de Jesus, que conhecem o poder dele, que conhecem a palavra, mas vive pecando, é viciado naquele pecado. Ouça essas palavras. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Essa promessa é para você se arrepender e não praticar mais. E assim ele não vai mais lembrar dos seus pecados. E você não tem mérito próprio para alegar que ele deveria perdoá-lo, mas pleiteie seus compromissos escritos e ele cumprirá. Pleiteie a palavra de Deus diante dele. É a tua palavra quem diz, Senhor. A tua palavra diz: jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Ele te dará farta colheita, ele te dará a provisão que você precisa. Para tudo a Bíblia Sagrada tem promessa, para tudo. E se você acha que para o teu problema não existe promessa, faz uma pesquisa, estuda a Bíblia. Você vai encontrar uma promessa para a tua vida, para o teu problema, para essa situação, para a tua família. Você tem medo de não ser capaz de aguentar até o fim? De, após ter pensado ser um filho de Deus, provar ser um rejeitado? E se esse é o seu estado, leve esta palavra ao trono e pleiteie. Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Ele é Deus, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Cabe os filhos pleitear a causa diante do rei que prometeu todas essas coisas. Senhor, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo.
na qual me tens feito esperar? É isso. Nós não podemos perder as forças. Nós temos que ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E você tem que crer em buscar a Deus e confiar nele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Deus, e nós temos que ter essa dinâmica lá junto com o Espírito Santo, de ler a palavra e colocar lá diante dele. Lembra-te, Senhor, desta promessa que fizeste. Pleiteie a causa, pleiteie junto com Deus, não se desanime. Os tempos são maus. O que é que nós estamos passando? Tempos ruins. Mas e a igreja? A igreja, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você não é igreja? Você não é igreja? Se você é igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Simples assim. Mas vem contra mim, vem contra... Vai, claro que vai. Vai contra você espada, lança, pedra, dardo inflamado, flechas. Mas a palavra dele diz: sobre tuas asas eu estou seguro. Mas e aí, e a irmãzinha que pegou Covid? Ai, ele diz assim: eu saro todas as suas enfermidades. A palavra dele diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É a promessa. Ou você crê que existe um Deus poderoso de promessa e que cumpre na tua vida, e que ele envia os anjos dele poderosos para entregar na tua mão, ou então é vão a tua presença aqui. Porque se você senta para aprender, você sabe que o nosso Deus, ele nunca dorme. A palavra dele diz assim: não dormita o guarda de Israel. Ora, se ele não dormita, grandes coisas o Senhor fará por nós. Por isso estamos alegres. Não é assim que a palavra diz? A palavra nos diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde nos vem o socorro. Então você tem que crer que ele é justo juiz, que ele vai à sua frente, que ele pleiteia a tua causa, que ele julga a tua causa, que ele vai te dar a vitória, que ele te fortalece no meio das lutas. Tem aquela criancinha que vai crescendo e ela fala assim: tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor aqui, porque os ossos estão esticando, os nervos estão esticando, sentem dores. Quando o dentinho está saindo, que rompe a gengivinha, sente o quê? Dor. Então não é diferente com o povo de Deus. Não é diferente para aqueles que são espirituais. Nós temos que aprender a nos alegrar quando somos perseguidos. Ora, onde já se viu isso, né? Mas nós temos que aprender a nos alegrar, porque a palavra dele está se cumprindo na nossa vida. Simples assim. E se está se cumprindo, é porque você tem o sim e o amém de Jesus na tua vida. A igreja perseguida é aquela igreja que louva, glorifica, exalta e adora o Deus do sobrenatural. Pleiteie a tua causa junto ao Criador. Pleiteie. Eu aprendi uma coisa com um pregador, uma vez ele falou assim para mim:
Se você não tem se você vive na palavra, não tem do que temer. Sabe, viver na palavra é acreditar que ele falou e que vai se cumprir. Porque a palavra do rei tem lá o selo dele, do anel de autoridade de rei. E a promessa do rei não pode ser revogada. Não é assim? Se ele dá uma ordem, lembra do caso de Daniel? Daniel, o rei colocou lá: todo aquele que se dobrar diante de qualquer Deus vai direto para a cova dos leões. E ele foi lá e tenho dito e não pode ser revogado. Foi lá, marcou com o anel dele. Pegaram quem adorando a Deus? Daniel. E Daniel era um homem querido daquele rei cruel, porque ele era cruel, mas ele gostava de Daniel. E ele falou assim: olha, eu passei a noite toda pensando em como te livrar, mas eu não posso, porque eu sancionei lá a minha lei com o meu anel, não posso revogar. Então que o teu Deus te livre, Daniel. E jogou Daniel na cova dos leões. E o que Deus fez? De manhã ele foi lá: Daniel, acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? Ele falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou todas as bocas dos leões. E ele estava lá vivinho. Então, quando você estiver diante dos leões, olha, irmãos, prestem muito atenção, porque nós somos jogados na cova do leão sempre. Sabe por quê? Porque estamos sempre de joelhos dobrados. Então, quem está fora desse contexto querem nos engolir e nos destruir. Pense uma coisa: há uma promessa para você. Eu envio os meus anjos e fecho a boca dos leões. Entendam isso, que o Deus de amor é o Deus de justiça. Ele é justo, ele é santo, ele não falha naquilo que ele promete. Mas eu estou desanimado. Ao desanimado, ele adorna de coragem, e com o seu grandioso amor, ele faz forte ao que está cansado. Pleiteie a sua causa diante do Rei da Glória. Ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Pleiteie esta causa que é sua, que você pode falar: nossa, quem vai julgar a minha causa é aquele juiz, é aquela juíza cheia de iniquidade, que é ímpio. Deus dá autoridade para quem ele quer, mas aquele que está na autoridade que Deus deu, ele faz o que Deus ordena que ele faça. Existe um juiz dos juízes, que é comandado pelo Deus Todo-Poderoso. Então você fica com medo do momento que nós estamos vivendo na nação? Não tenha. Jesus está voltando. Ele falou que nós passaríamos por tudo isso. O nosso Deus está voltando. E se você perdeu o doce sentido da presença do Salvador e o está buscando com o coração entristecido, lembre-se dessa promessa, Zacarias 1:3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Torne-se para ele, pleiteie a tua causa, tenha conhecimento das promessas, porque são várias, que não se pode contar. Tem toda a promessa para tudo e qualquer situação.
Então você não é um derrotado, você não é um perdedor, você é mais que vencedor sobre todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém? Isaías 54:7. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Você pode estar desanimado, cansado, esgotado, desesperançado, sem esperança. Para mim acabou. Poxa, quantas situações já passei nessa vida que meu marido falou para mim: acabou, acabou. Eu, acabou? Como é isso? Acabou. Para aqueles que andam na palavra, nada acabou. O Deus da promessa se faz presente nas nossas vidas. Eu estou de pé pela graça de Deus. A graça de Deus que nos envolve e nos abençoa e enche os nossos corações. Vida espiritual não existe lógica. Vida espiritual não existe lógica. Lógica humana não entra nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus. Quero ver como eles vão se livrar dessa situação agora. Eu tenho tudo a meu favor. Eles têm tudo a favor deles. E nós temos aquele que governa a vida, aquele que dá ordem à natureza, aquele que abre os céus e derrama do seu aguaceiro sobre nós, aquele que contempla e que pleiteia a nossa causa, que sai adiante de nós e batalha as nossas guerras, e que nos põe de pé, e que não dá a glória dele para ninguém, para nenhum ser humano. Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não tenham medo, não tenham, vão certos, que a justiça de Deus se fará na tua vida, nas nossas vidas, na nossa casa. Banqueteie sua fé na palavra do próprio Deus. Banqueteie-se na palavra do próprio Deus, e sejam quais forem os seus medos ou necessidades, volte ao banco da fé. Olha o banco da fé. Não é para você voltar ao agiota, não é para você voltar ao empréstimo consignado, não é. É para você se voltar ao banco da fé, a isso que está aqui. Porque você vai estar na tua mão com uma nota que o seu pai entregou nas suas mãos. Está aqui a nota. Está com medo do quê? Jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Ele pleiteia a tua causa. Você vai levar a tua nota do banco da fé, que é esse que está aqui. Não é do agiota, não é do empréstimo consignado, não é vou correr lá, vou colocar um empréstimo de não sei quantas vezes sem juros. Não é sem juros, são muitos juros. E você fica ali naquele ciclo vicioso que nunca sai. E às vezes termina, Deus te dá a vitória, você termina de pagar, lá está você entrando em outro. Tá bom. Mas e as promessas? E as promessas? Você não está vivendo as promessas de Deus, sabe por quê?
que você não está vivendo? Porque você não pleiteia junto com Deus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém? 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 Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante a tua mão. Senhor, a tua palavra foi pregada. Nós queremos viver um sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós queremos ser homens e mulheres, Senhor, pleiteando a tua palavra juntamente diante de ti, Senhor. Pai, e dizendo: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, Senhor, a qual tu tens nos feito esperar. Alarga o espaço da nossa tenda, Pai. A tua palavra diz: removerei seus limites para mais longe, transbordarás para a direita e para a esquerda, não impeças. Aguardamos a tua promessa, Pai, se manifestar em nossas vidas, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja gloriosa de Cristo diga amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Jamendo.com. 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 L'alfa e l'omega,